Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar de educação sexual na adolescência. Há cada vez mais pessoas jovens no mundo do que nunca. Cerca de 1,8 bilhão de pessoas estão entre os 10 e os 24 anos de idade. Diante disso, a saúde sexual e reprodutiva torna-se uma componente bastante importante na vida das pessoas, uma vez que as primeiras experiências sexuais acontecem nesta fase. No entanto, a maioria dos adolescentes não tem conhecimento necessário para tomar decisões de forma responsável, tornando-os vulneráveis à coerção, infecções de transmissão sexual, incluindo HIV, e também gravidezes indesejadas. Portanto, fique atento a este programa, pois hoje vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Todo jovem um dia terá de tomar decisões importantes sobre a sua saúde sexual e reprodutiva que poderão mudar a sua vida. Segundo especialistas, o ideal seria que as conversas sobre a saúde sexual e reprodutiva começassem na família. Alguns adolescentes entrevistados pela nossa equipa contam que realizaram tentativas de abordar o assunto com os pais, porém, diante destas tentativas, notaram uma fuga por parte dos pais. Meus pais não me veem como um jovem, não conseguem olhar para o mundo como é hoje. Então eles nunca me falaram essas coisas e nem querem ouvir eu falar sobre essas coisas, porque se calhar eles pensam que eu vou praticar ou vou fazer de qualquer maneira. Então foi mais fácil recorrer aos jovens. Eles é que vieram até mim e eu tinha essas dúvidas. Tentei falar com meu pai, com os meus pais, mas eles nunca me deram esse espaço. Então, ali é mais fácil você revelar até os seus pontos fracos, algumas coisas que não terias coragem em falar para os seus encarregados, por assim dizer. Falar da saúde sexual com meus pais é muito difícil, porque acredito eu que não é uma coisa fácil. Temos que ter uma conversa desde há muito tempo assim que muitos pais não têm falado com seus filhos, mas como minha mãe já vinha falando comigo sobre essa vida, quando comecei a ter relações sexuais, por exemplo, não foi muito difícil, porque às vezes nós dissemos, ei, de onde começar? Mas como já vinhamos falar desde há muito tempo, não foi muito difícil, porque até hoje eu falo com minha mãe acerca disso. Minha mãe e meus irmãos. Minha mãe é muito aberta, eu vivo com minha mãe. Ela é muito aberta, nós conversamos isso como se fosse um termo normal. Nos sábados aqui, na Modefa, temos encontros, então escolhemos um determinado tema para discutir. Então aquelas dúvidas que surgem aqui, tipo provocação para voltar a responder no outro sábado, eu vou perguntar a ela. Conversamos num bate-papo, ela me esclarece, então depois trago aqui as respostas que eu tive. Destinado a ajudar os adolescentes e jovens, o SAGE da Modefa é a lunfada de ar fresco para muitos adolescentes, pois é onde eles resolvem problemas de saúde, esclarecem dúvidas, recebem apoio e orientações, principalmente de saúde sexual e reprodutiva, prevenção de infecções de transmissão sexual e HIV. Num belo dia que estava a fazer minhas atividades comerciais e me apareceu um grupo de jovens ativistas desta organização. Eles me falavam sobre preservativos e métodos contraceptivos. Então, daí que fiquei interessado, porque já havia escutado boatos, assuntos sobre educação sexual. Então, me recorri a eles, porque era mais fácil de jovem para jovem, e foi daí que eu conheci este lugar. Aqui eu aprendi muita coisa em relação à saúde sexual e reprodutiva, à educação sexual abrangente. Eu aprendi que quando você está naquela fase da adolescência, quando você vê a primeira menstruação, aquilo é normal. Mas para muitas meninas aquilo é tipo, vi menstruação, se meu pai souber, não há de deixar eu brincar mais com rapazes, não sei o quê. Porque é o que muitos, quando os filhos vêm, quando estão nessa fase da adolescência, dizem para os filhos, porque você não pode brincar com meninos, assim que você já começou a ver período, não lhe explicam como é que é aquilo, ou de onde é que surge. Explicam com tabus, na verdade. Explicam como se fosse algo
que ninguém pode saber, algo proibido. Foi muito bom ter aproximado a Modefa. Aprendi como estar, como lidar perante uma violação sexual. Aprendi sobre HIV, aprendi sobre as ITS. O que levou-me eu a chegar aqui é porque eu queria ter mais explicações sobre a saúde sexual e reprodutiva. Então decidi estar aqui para ter muita informação acerca disso. Pois sou uma jovem, nem preciso dessa informação. No SAS, os adolescentes participam em debates sobre uniões prematuras, prevenção da gravidez na adolescência e têm acesso aos métodos contraceptivos. Comecei a usar o implante no dia 19 de outubro de 2018, por medo de engravidar. Também estou a estudar. Os meus pais sabem que eu frequento a SAS. Eu estou a usar a injeção desde o ano passado. De lá para cá, tem sido bom para mim. Apesar de terem acesso a informações através do SAGI, os adolescentes demonstram a necessidade de dialogar, ouvir e expor suas dúvidas e opiniões e ideias num ambiente marcado por compreensão, afeto e respeito. E para eles, esse lugar deveria ser na família. Eu acho que tínhamos que quebrar essa coisa que dizem, mesmo na minha casa até hoje, dizem, quando eu falo sobre sexo, planeamento familiar, dizem Shaila. Então, eu acho que tínhamos que quebrar para os jovens não serem obrigados a procurar informações em pessoas que se calhar não têm a informação completa, não viveram aquela coisa, só foram ver. Então, gostaria de sensibilizar os pais que eles estivessem mais presentes nas vidas dos seus filhos. Eu, como jovem, quando tenho um problema, enquanto já venho falando com minha mãe acerca da saúde sexual e reprodutiva, fica muito fácil eu dizer e pedir ajuda. Agora, se eu não venho falando com meus pais acerca da saúde sexual e reprodutiva, fica difícil, por mais que seja algo pequeno, porque para começar fico sem informação, sem explicação, sem nada. Então, até para pedir ajuda é impossível. Por mim, eles tinham que procurar mais informação primeiro para eles poderem passar aos filhos. E aos filhos que eu tenho a dizer para eles, aos adolescentes como eu, é procurarem saber mais nessas associações que temos agora. São muitas. É para quem quiser, não paga-se nada, não faz nenhum casting, é só vir e dizer que quer fazer parte. Então aqui você tem palestras nas escolas, participar mais dessas palestras, até na internet que estamos todo momento. Tem informações sobre saúde sexual e reprodutiva, até que o próprio adolescente pode chegar com aquele papo para a mãe. Tipo, mãe, sabe o que é gravidez, como é que acontece? Esse é todo o papo. Então eu acho que eles têm que ter uma ligação mesmo. Tem que deixar aquele, porque é meu pai, não posso falar com ele sobre isso. Tem que deixar o medo de lado e ir atrás. Existe uma preocupação dos pais com os filhos perante os problemas da sociedade atual. Porém, estes pais podem não se sentir preparados para debater e conversar a respeito de questões relacionadas à sexualidade, pois consideram o assunto delicado. A avó Maria Munguambe vive com 5 netos, dos quais 4 adolescentes. Ela conta que o segredo para uma boa comunicação com adolescentes é a empatia. Eu costumo falar que veja lá os meus netos, a vida é difícil. Não é aquele nosso. A vida de agora é difícil. Uma menina tem que te conservar, estudar, tirar curso, começar a trabalhar. Não mora, mas não é que não mora, é logo você apanhar grávida, não. Tem que estudar, tem que saber que você só quer o quê na vida. Porque quando você não sabe que quer o que na vida, não vai avançar para frente. Os jovens andam muito dispersos. Os próprios pais também. Porque são todos ocupados em qualquer coisa, em algum sítio. Cada um, quando chega em casa, tem a sua maneira de estar, ou quer tirar estresse, ou quer criar problemas, ou quer comer, ou quer fazer o quê. Não prestam muita atenção a esse assunto. Ou vão para o telefone, ou vão para a televisão. Então, aquela conversa amena que deviam ter com os pais, muitas vezes fica adiada para outro dia.
Para a avó Maria, um recurso extremamente importante é levar os adolescentes ao médico, já que os profissionais de saúde podem estabelecer um diálogo num ambiente propício para desenvolver a educação sexual destes adolescentes cheios de dúvidas. A avó Maria defende ainda que os adolescentes, em particular as raparigas, devem se beneficiar dos métodos contraceptivos de modo a evitar gravidez indesejada. Concordo, porque tem que estudar as crianças, porque quando apanha grávida fica em casa, já não vai para a escola. Bem, vai porque pode ir à noite, mas não é a mesma coisa, porque em casa já deixou despesa. Aquela despesa, quer ele para sustentar, vai aguentar estudar mesmo? Não vai, porque o coração está lá atrás. Esta aqui que tem bebê, como eu estava na Modefa, quando eu vi que já começou, eu falei com ele, disse, essa coisa de falar com ele, isso aqui, os homens, pode eu sou grande, me engana. Ele há de ser enganado, levou para a Modefa, foi por coisa, planeamento, e deixou a ele. Ele até conseguiu fazer 28, 29, sem criança, por causa daquilo ali. Por isso eu digo que isto aqui, eu estou a louvar, ajuda. Este aqui tem 15 anos, este aqui já tem, porque eu vi que se eu deixar, qualquer dia eu vou ver grávida aqui em casa. Porque ele quando anda lá fora, não anda comigo. Ele ouve quando eu falo aqui, mas quando já está lá fora, doce, o que é dinheiro, ele, amigo, que começou há muito tempo, já está pronto. Ele já fez planeamento, ele ainda não fez. Ele não sabe que aquele ali já fez planeamento. Vai conquistar para fazer aquilo que ele está a fazer, vai vir com grávida. Eu ganho o quê? Não é melhor levar ele planeamento na Modefa? Ele já tem. Este mês mesmo foi com ele. Mas também educar que quando, como eu disse a ele, que você como tem isso aqui, não pensa que é para já você estar livre. Não, você não está livre. Nem um pouco não está livre. Eu não quero. Tem que pisar, educar, dizer, você criança. Você criança ainda não é mulher, você não é nada. Essas coisas faz mais pessoas grandes. Essas coisas que você pensa para fazer. Nós não sabemos, é você que sabe. Mas nós não queremos. Hoje ninguém quer se conhecer como ninguém, porque tudo é imitação. Quando imita, cai na rede que não devem cair. Ou é gravidez, ou perde aulas, ou o que, tudo quer autopressar. Não tem o tempo próprio. E então, para isso é importante a partir dos 14 anos, 15, começar principalmente as mães, têm que começar a preparar as crianças, as meninas neste caso. Os rapazes, está mais difícil. Tu também, papá, quando você está com sua mulher, fiquem bem. Aconselhar as crianças, fazer as crianças o quê? Conversar com as crianças. Porque se não conversa com criança, vai o criança que não tem respeito. Porque não, lá em casa não tive educação. Mas partir do quê? Dos pais e a mãe. Eu gostaria que todos nós, adultos, idosos, jovens, adolescentes, pusessem na mente que os tempos que nós estamos são um tempo de viragem, onde muitas coisas acontecem quando nós menos percebemos. É muito importante dialogar, conversar, abrir-se nos assuntos relacionados à sexualidade. Porque se a gente não se abre nesses assuntos, continuamos sempre como ignorantes. E como ignorantes, multiplicamos, às vezes ninguém assume responsabilidades. Bom, em todo o mundo, mais de 15 milhões de raparigas jovens e adolescentes, isto é, entre os 10 e 19 anos de idade, são mães todos os anos. Na África subsaariana, mais de metade das raparigas têm pelo menos um filho. Estes são apenas 2 exemplos do motivo pelo qual a educação sexual é vital para a saúde das raparigas. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não saia daí.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, de acordo com dados do Unicef, em Moçambique, 22% das raparigas entre os 15 e os 19 anos de idade e 17% dos rapazes da mesma faixa etária iniciam a atividade sexual antes dos 15 anos de idade. Nesta fase, os pais encarregados de educação devem dar muita atenção aos adolescentes, orientá-los sobre a educação sexual, incluindo o planeamento familiar. Na reportagem que se segue, conheça a importância da educação sexual para o adolescente e jovem. Que hoje teríamos um tema diferente, vamos falar do planeamento familiar. O que vocês entendem sobre o planeamento familiar? Disse que quando é que eu quero ter filho? Educação sexual para o jovem, adolescente, é uma conversa, eu posso dizer que é uma conversa que nós temos com os jovens. É uma conversa que tem a ver com a sua saúde sexual e reprodutiva, onde abrangimos muitas questões e tocamos também muitas questões sobre a saúde sexual e reprodutiva, sobre as ITS, que são as doenças de transmissão sexual, e também falamos basicamente da importância que a mulher ou o homem tem que ter com a sua saúde sexual, que tem a ver com as gravidezes indesejáveis. A educação sexual é tão importante quanto a educação para a área econômica, para a área do empoderamento, porque a nossa vida ela gira em torno também da sexualidade. E a sexualidade é todo um conjunto de sentimentos que nós temos em relação a nós, como é que nós queremos que as pessoas nos vejam, como é que nós sabemos dar ou receber o afeto. Então, esta educação é extremamente importante, que é para a pessoa saber, primeiro, como gerir a sua sexualidade. Segundo, conhecer-se a si próprio, até onde vai os seus sentimentos e como é que reage a estes sentimentos. Então, é extremamente importante, pois se um adolescente não tem um conhecimento sobre a educação sexual, sobre as transformações que se ocorrem no seu organismo, sobre as mudanças que vão acontecer ao longo do seu desenvolvimento, em algum momento esta criança ou este adolescente poderá ter muitas dúvidas e que não vão ter respostas. E não tendo respostas às suas dúvidas, vai recorrer a métodos talvez não adequados para responder a essas suas preocupações e até chegar a adotar comportamentos não adequados, como por exemplo o início da atividade sexual muito cedo, sem nenhuma informação, sem nenhuma proteção, e daí as consequências que podem advir, como as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV, a gravidez não desejada e outros problemas que podem vir do relacionamento que tem a ver mesmo com a educação sexual. É por isso mesmo que hoje em dia a questão da educação sexual ela começa a ser uma questão que deve ser incorporada até no currículo de formação de professores, que é para saber como lidar com os adolescentes jovens sobre esta matéria. Os pais deviam ser mais amigos dos seus filhos, que é para poder abordar esse cenário de saúde sexual e reprodutiva, porque o tabu não ajuda muito. É por isso que muita criança por aí engravida-se de qualquer maneira, os jovens metem-se nas drogas, fazem coisas que não deviam fazer. Por quê? Porque isto não há diálogo dentro de casa, mas quando há diálogo, a mãe ou o pai oferecer-se para sentar com seu filho e dizer assim: olha meu filho, já estás a crescer, já estás a entrar numa fase que é esta e esta, vais encarar esses desafios, vais ter problemas se não te comportares bem, então o melhor caminho é este. Eu penso que os pais deviam ser mais abertos com os filhos também serem mais abertos com os pais, aí existir uma interligação que é uma conexão de pai e filho. A responsabilidade é de todos nós, primeiro como família, porque é na família onde a criança, o adolescente busca os primeiros modelos da sexualidade. E os pais têm um papel muito importante, porque é na família onde a criança começa a questionar
sobre porque que o meu órgão é diferente deste ou daquele. Esse é um momento bom para nós dizermos que, olha, a diferença tem a ver com o sexo e não com o gênero. Porque o gênero são atributos que a sociedade dá em função do sexo. O que é que você, por ser mulher, a sociedade espera de si, ou por ser homem, o que é que espera de si. Mas já há aqui uma diferença em função do sexo. Então, aí é a responsabilidade dos pais. Começar a dizer, olha, você é rapaz, o que é que significa ser rapaz? Que transformações vão ocorrer? Na escola, é preciso trabalhar para tentar desmistificar aquilo que a sociedade foi construindo sobre o que são tarefas do rapaz, o que são tarefas da menina. Ao fazer isso, nós estamos a criar uma sociedade onde tanto o rapaz como a menina desenvolvem atividades básicas, por exemplo, de fazer um chá. Não precisa esperar que a irmã volte da escola para fazer chá, só porque não sabe acender fogão, não sei o quê. E há sociedades hoje em que este processo já é mesmo na escola onde é educado. E a sociedade tem um papel mais amplo, porque ali vai já trazer aquilo que são os elementos de limites e fronteiras para evitar que uma certa pessoa transgrida a outra em função disto e daquilo. E aí estaremos a evitar, por exemplo, o escalabro das violências baseadas no gênero, das violências sexuais, abusos sexuais. Muitas das vezes, uma parte acha que é responsável até pela sexualidade da outra. Aqui no SAS, os serviços que nós temos o aconselhamento, que é a primeira fase. Porque quando o adolescente chega no nosso setor, primeiro nós temos que nos abrir, temos que conversar com o adolescente para ele também sentir-se bem, que é o aconselhamento. Aí, depois do aconselhamento, podemos conversar com o jovem e sentirmos que o que o jovem necessita, porque aí ao puxar a conversa, ele também vai se sentir aberto e vai conversar conosco e vai colocar as suas questões e por nossa vez, aí já abrimos o jogo, podemos conversar, porque aí eu hei de ver se esse jovem já está a iniciar a sua saúde sexual reprodutiva ou ainda não iniciou. Aí é uma questão de eu, como provedora, avaliar. Aí já temos a nossa esteira do planeamento familiar, vamos mostrar, temos ali a pílula, temos ali a injeção, temos todos os métodos, temos o implante, temos o DIU, aí vamos conversar. Então aquilo que lhe interessar mais, eu vou lhe apoiar, mas quem escolhe é a própria pessoa, que é o jovem, que tem que dizer que não, enfermeira, eu penso que posso usar este método. O que a sociedade deve fazer como contributo é não criticar, ok? É não criticar, é aceitar o jovem, é aceitar o adolescente como ele é e buscar dar o máximo possível do apoio que ele precisa. Porque aqui a diferença é que o indivíduo adulto já passou pela fase de criança, adolescente, jovem e agora está na fase adulta. Portanto, tem aqui experiências. Mas este adolescente nunca foi adulto. E às vezes nós queremos que eles sejam igual a nós, que somos adultos. Queremos que ele resolva alguns exercícios de matemática, por exemplo. Como é que eu resolvo? Não é possível. Cada coisa na sua etapa. O que nós temos que fazer é olharmos para o adolescente jovens, identificarmos aquilo que são as suas preocupações e tentarmos ajudar. E ao fazermos isso, sem nunca criticarmos a ela, para que ela possa abrir-se, para que ela possa dizer tudo o que sente. Porque a partir do momento que nós criticamos como sociedade, este jovem não se abre. E se for a ver hoje, de tanto jovem ser criticado, ele se sente mais confortável estando com o telefone. Fala menos com as pessoas, mas fala mais usando os telemóveis, o computador e por aí. Então, podemos usar esta forma para dizer, olha, a comunicação interpessoal face a face é muito melhor porque ela, tanto a expressão facial, o toque, tudo isso transmite algum calor na comunicação. Então, a sociedade deve parar de criticar, deve buscar mais ajuda para os adolescentes jovens. Os pais devem evitar expressões como você é burro, você não sabe nada, aquelas expressões que, ao invés de elevar a pessoa,
procuram pôr a pessoa embaixo. E quando a pessoa está embaixo, nunca desenvolve habilidades para crescer, porque acha-se que ela é inútil. Mas quando sempre nós elevamos a pessoa, a tendência é de desenvolver ainda mais as suas habilidades. Não é só a Modefa que tem esse serviço, mesmo nas escolas já estamos também a trabalhar, então podem aproximar as escolinhas, que são os nossos cantinhos, ou então podem vir mesmo à Modefa, que nós temos esse serviço, e aconselhar também os jovens para se abrirem mais para os seus pais, que é muito bom conversarem com os seus pais também. O tema educação sexual é cercado por uma grande carga emocional, preconceitos, mitos e tabus, o que torna difícil a comunicação entre pais e filhos. Na reportagem que se segue, aprenda a abordar este tema com o seu filho adolescente. Quando nós falamos de educação sexual, estamos a falar da vida sexual, vou assim dizer. Porque muitas das vezes o que acontece é que quando os adolescentes começam a crescer, começam a ter alguma vontade de experimentar concretizar algumas curiosidades. E quando têm estas curiosidades, muitas vezes chegam para os pais, perguntam e têm respostas mentirosas, vou assim dizer. Então é importante nós chamarmos as coisas pelos nomes e lembrar que sempre que o nosso filho vem nos fazer uma pergunta, não é porque não sabe, na verdade ele vem confirmar algo que já esteve a investigar, que já tem um preconceito sobre isto e só vem confirmar com os pais. E quando é o pai a informar sobre tal, é importante porque este indivíduo sai com algo consistente. Então, se este pai, se esta mãe não fala sobre a sexualidade dentro de casa, dificilmente esta criança vai se expressar. Então, de acordo com as idades, nós vamos dando os nomes e é importante chamar as coisas pelos nomes. Dificilmente um pai fala sobre pênis, sobre vagina com seu filho, mas não porque é por causa de alguns tabus de como as pessoas foram educadas, como as pessoas cresceram. E vale muito pensar e lembrar-se que agora nós estamos numa nova era, tem a internet e a velocidade da informação é muito rápida. Então, se não é você pai, se não é você mãe a dar a informação correta, dificilmente vai ter esta criança com a informação que precisa ter. O que acontece muitas vezes é que estes jovens adolescentes começam a procurar informação na internet, começam a querer experimentar. Mas se este jovem adolescente já foi educado a partir de casa que a relação sexual, sexualidade, estamos a falar de sexo masculino e feminino, e a relação sexual começa a partir de X idade e tal idade por causa de... Porque muitas vezes o que acontece é que a criança faz uma pergunta e se só responde não. Então, este não, de que é acompanhado, muitas vezes é vazio, este não é vazio. É preciso que comecemos a ocupar este não. Não podes manter relação sexual com 15 anos, vá lá. É importante dizer, porque ainda és menor e se tiveres uma relação sexual com 15 anos, podes ter problemas relacionados a doenças de transmissão sexual, podes te engravidar se for uma mulher. Então, se não é este pai, se não é esta mãe a informar, este jovem adolescente, quando tiver os 15 anos, vai querer experimentar a sua primeira relação sexual, por exemplo. E ao experimentar esta primeira relação sexual, vai ser de forma ambígua, sem informação, e porque estou com o meu namorado, vai lá dizer, e ele pede uma prova de amor, a tal prova, a dita prova de amor é uma relação sexual. Provavelmente este jovem adolescente já viu de certa forma e quer experimentar, e para a outra jovem adolescente também é a sua primeira vez. E pode ser aquela primeira vez que esta jovem adolescente engravida, por exemplo. Nós sabemos que muitos jovens adolescentes estão infectados pelo HIV, estão a fazer o tratamento antirretroviral. Alguns deles não foram informados porque há esta proteção dos pais. Não posso dizer ao meu filho que ele está a fazer, que é seropositivo, não sei como é que vai reagir, mas a unidade sanitária muitas vezes já percebeu que este indivíduo tem maturidade suficiente para saber do seu serostado, e é importante que este jovem adolescente conheça o seu serostado.
Bom, é importante que os pais, mesmo não tendo a resposta ou não encontrando a palavra certa para se comunicarem com os seus filhos sobre a saúde sexual e reprodutiva, estejam abertos a este tema. Podem orientar o adolescente a procurar pelos serviços disponíveis na comunidade, nos hospitais e até mesmo uma pessoa de confiança dentro da família para esclarecer as suas dúvidas. Nós chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.